O Sport perdeu um jogo que ninguém quer perder ponto. Tá? Claro que você ameniza pelo que o Sport fez antes. Então você entra num ponto em que é mais fácil amenizar. Mas derrota para o Ituano não está na conta de ninguém. Tá? Ninguém. É um time que não vencia há não sei quantos jogos, acho que perdia 8 partidas, né? Eram 15 jogos de jejum. A última vitória tinha sido em janeiro, 4 meses, que não ganhava uma partida, jogos oficiais, juntando Paulista e Série B. E o time vinha de 8 derrotas consecutivas. 8. 8 derrotas seguidas. Durante a partida, assisti com o Fred, com o Celso, como eu falei, a gente tá aqui em João Pessoa. E aí, Fred, mas o comportamento do Sport poderia mudar um pouco como tinha sido o segundo tempo do Corinthians. A gente pode até falar um pouco disso mais para frente em relação à performance do time, mas era como se o Ituano tivesse uma característica para ser derrotado. Aí eu falei, Fred, um time que perde 8 jogos seguidos, perdeu de todo jeito. Perdeu atacando, perdeu se defendendo, perdeu no dia que até fez alguma coisa, perdeu no dia que não fez nada. Assim, com um jejum desse tamanho, assim, dá para dizer que esse time tinha passado por muita coisa e eu não acho que tem nada que atenue o que o Sport fez, não. O Sport, assim, realmente, embora não tenha sido uma atuação apática, tipo, foi o Sport clássico, assim, perder do Lanterna, aquela coisa toda, mas dando sem meias palavras. Não foi o Sport de Anderson, fora de casa no Brasileiro 2023. Não foi um time apático onde você observou um time que em nenhum momento faria nada. A gente sempre dá aqueles exemplos do Sport Tombense, Sport Londrina, que até venceu o jogo, mas assim, foi uma atuação horrível e 2 chutes de Wagner Love ganhou o jogo. Esse jogo o Sport teve volume, a gente vai até trazer os números também já. Mas, apesar disso, não foi um time apático, mas foi um time que errou. Um time que errou no ataque e que, sobretudo, na jogada de defesa, erra durante os quase 105 metros de comprimento do campo oficial. Muito bem. Então, Fred, vamos seguir também analisando essa partida, né, do Sport, tentar entender caminhos que justifiquem o tropeço, mais do que o tropeço, né? Perder para este Ituano nessa condição acaba sendo um golpe que ele pode ter repercussões para além da perda aí desses 3 pontos, né? E a depender de como seja o restante da Série B do Ituano, às vezes esse dano a gente só vai entender o tamanho dele mais para frente, né? Então, como o Maestro acabou de destacar, não foi aquele esporte protocolar, fora de casa, que você não vê caminhos, que você fica irritado porque você vê uma repetição de passes laterais, aquela coisa que a turma chama de arame liso, roda, mas enfim, não foi esse cenário que a gente viu. Um esporte que teve imposição territorial, foi um esporte que tentou brigar de certa forma, que finalizou muitas vezes até, mas que com aproveitamento quase ridículo. O que é que a gente pode extrair? 19%, viu, Celso? Só para dizer. O Sport finalizou 21 vezes, o Ituano finalizou 21 a 10 de finalizações, e o aproveitamento do Sport no alvo, 19%. Foram 4 chutes na barra. Pronto, então aí o dado concreto deixa ainda mais claro o que eu acabei de pontuar. Fred, então vamos tentar entender outras nuances aí dessa partida. Vamos lá, Celso. O primeiro ponto, o outdoor da partida é aquilo que eu já trouxe nesse programa. Não é que o líder venceu, não é que o Lanterna venceu o líder. É que o Lanterna, com 4 derrotas, venceu um líder que vinha de 4 vitórias. Um Lanterna que jogou muito mal e foi muito pouco competitivo nesses 4 jogos, contra um líder que jogou bem e foi muito impositivo e inteligente nas suas 4 vitórias. Então, o resultado é um outdoor.
você começa essa análise obrigatoriamente olhando para esse outdoor enorme, em neon, acho que hoje em dia é em LED, né? Neon é muito anos 80 e 90. Muito. Um outdoor em LED, daqueles que você fica olhando, pronto. O Sport perdeu do Ituano. O Sport foi derrotado por um dos adversários mais ganháveis fora de casa dessa Série B. Mas como é que o Sport foi derrotado? Para perder do Ituano, seja com o Anderson, com o Claudinei, com Mancini, com qualquer treinador dessa linha, com o Guto, com o Dalpozo, para perder do Ituano, de times com o perfil desse Ituano, você tem que fazer necessariamente uma partida com graves problemas. Às vezes, esses graves problemas têm uma raiz tática, tem uma raiz de escolha, de postura, de escolha da forma de jogo. E às vezes, esses problemas graves, eles vêm do desempenho técnico individual, que para mim foi o principal peso da balança da derrota do Sport em Itu. Tamanha era a disparidade de desempenho das duas equipes pré-jogo que o Sport, obviamente, até pelas características que vem sendo com o Sousa, tentou vencer o jogo pelo caminho da imposição. A partida mal tinha começado, o Cássio mostrou o celular para a gente. O Sport tinha 82% de posse de bola. Acho que o jogo estava com 8 minutos, 9 minutos. Foi imposição. O Sport tinha talvez até o mesmo número de torcedores do Ituano no estádio. O gramado era perfeito, a noite era ótima para se jogar futebol. Então o Sport tinha todo o contexto pré-jogo e todo o contexto daquele instante da partida em que todos imaginariam que o time tentaria uma atuação impositiva, pressionando o Ituano, fazendo com que a qualidade técnica prevalecesse. E é isso que a gente defende aqui. Eu, Cássio, Cauê, que somos os três que mais comentamos o Sport. A gente defende isso, a gente valoriza isso. Das vitórias a gente aplaude essa linha de trabalho implantada por Sousa. E tantas vezes eu falei que essa linha de trabalho levaria o Sport a ter atuações e resultados fora de casa que historicamente não consegue. E eu fui até condenado aí, porque Celso até lembrou várias vezes, antes da Série B mesmo começar, eu dava um exemplo, mas vai chegar lá com o Ituano e vai perder o joguinho. O Ituano não estava nem cotado para ser uma Minardi, como largou sendo, e eu já usava o Ituano como um dos exemplos daquelas partidas típicas em que às vezes você joga mal. E aí, Celso, o Sport tentou ser positivo. Como tentou ser positivo no Couto Pereira contra o Curitiba. E eu acho que a partida começou numa linha parecida, só que no Couto Pereira, quando o Curitiba começou a tentar jogar mais, o Sport fez o gol. Saiu a bela jogada do Lucas Lima, a bola entrou. A primeira grande chance do Sport, a absoluta chance do Sport contra o Curitiba, foi gol. E depois de você ter o gol, quem lembra, a gente falou aqui no programa, o Sport mergulhou numa sequência, Celso, de erros individuais. Coloca no silencioso, por favor, Celso, que o cara está fazendo muito barulho. O Sport, naquele jogo do Couto Pereira, mergulhou numa sequência de erros individuais que foram travando o time dentro da partida. Errava passe, errava domínio, errava bote. O Sport errou tudo no Couto Pereira. Tudo. Tudo que tentava errava. E o Curitiba foi pressionando, impondo volume,
o Sport sofrendo, até que no segundo tempo, Sousa tentou mais 10, 15 minutos ali. E o time continuava errando tudo e ele mudou, deu um cavalo de pau da estratégia, colocou Rosales, colocou Fábio, arrumou o time ficou bem defensivamente e sustentou a vitória por outros caminhos. Contra o Ituano, a gente teve elementos parecidos, que é tentar se impor e não conseguir se impor por erros técnicos. Por erros técnicos. É o passe que não acerta, é o domínio de bola que bate na canela e foge, é a bola quando tem a chance de finalizar que não finaliza, que chuta mal, que chuta para fora. E dessa forma que o Sport joga, com tanta gente na frente, e hoje tanta gente na frente errando, você está sujeito aos contra-ataques. O Sport sofreu 2 contra-ataques perigosos no primeiro tempo. Um deles foi um gol, né, que foi corretamente anulado pela bandeira e depois confirmado pelo VAR. E no segundo tempo, eu acho que o Sport até jogou melhor do que no primeiro, conseguiu ser mais efetivo, conseguiu criar chances mais concretas dentro da área. Fabrício desperdiçou, chance absurda, assim, outras jogadas que não construíram. E acho até que correu menos riscos nos contra-ataques. Porém, uma considerável displicência no retorno de um contra-ataque, de uma jogada de escanteio que tentou ser uma jogada trabalhada e Pedro Lima errou o domínio. O acompanhamento do time é muito passivo. Só Fabrício tenta dar o bote e erra. Os outros jogadores tentaram simplesmente acompanhar e contornar. Ninguém apostou que aquela jogada resultaria. O Sport estava numa vantagem numérica nesse retorno. Talvez por isso os jogadores preferiram, ao invés de parar a jogada com falta, sofrer um amarelo, a reorganização. Tá? Mas 5, 6 jogadores passivos permitiram que, na verdade, que se reorganizasse no ataque. É muito erro, é uma sequência de muitos erros, né, Fred? Fosse o Ituano. O narrador do jogo, Celso, do Premier, ele chega a dizer que o Ituano deu uma aula do que não fazer de como não fazer o contra-ataque, essa bola é gol. Na verdade, o Ituano foi paciente. Ele não precipitou o contra-ataque. Ele, de fato, perdeu velocidade no contra-ataque, mas o contra-ataque tinha mais gente de amarelo do que de vermelho. Então o Ituano paralisou e o Sport foi muito passivo. Tá? Naquele momento, o time já tinha feito 2 substituições importantes, que foram as saídas de Felipe e Filipinho, que estavam jogando muito mal. Estavam na noite muito ruim. São 2 dos jogadores, talvez os 2 jogadores mais criticados do time titular, e estavam fazendo jus às críticas, jogando muito mal. Nessa composição, ele trouxe Alan Ruiz, que tem menos poder de marcação do que Felipe, e trouxe o Dalbert, Dalbert, né? Isso. Que a camisa dele estava sem um R e virou Dalbert ali na camisa, mas o nome é Dalbert. Que jogou muito mal. Mas, o cara tá há 1 ano sem jogar, não dá para também sentenciar o cara e culpar o cara. Horrível, e também entra num momento ruim, né? Mas estava 0-0 ainda, isso que eu estou dizendo. Ele entra ainda no 0-0. Não, o que eu falo de momento ruim é mais assim, num jogo ruim. Numa noite ruim. Isso, numa noite ruim. Um time que não estava encaixado. Não estava inspirado. Isso. Né? E aí, o time teve momentos de desorganização maior do que o de costume. Tá? Então leva o gol. E aí, daí para frente, a desorganização aumenta pelo desespero de tentar o resultado de qualquer forma. Junto com essa desorganização, você tem o Ituano naturalmente parando muito mais o jogo, caindo, quebrando muito mais o ritmo do jogo. O Sport foi, né, sendo cozinhado dessa forma. É natural isso no futebol, faria o mesmo se estivesse numa situação que necessitasse. E as chances vão sendo criadas, ainda tem algumas 2 ou 3 boas chances, uma muito clara com o Alan Ruiz, que ele finaliza para fora, e a derrota veio. Tá? O que a gente diz no final? A derrota veio. Mariano Souza não inventou a vacina para atuação ruim.
Nenhum treinador tem essa vacina. Às vezes o time joga mal e não tem jeito. Às vezes, tecnicamente, o time joga mal. E o Sport tentou jogar da sua forma. Teve o maior controle da bola, teve o maior número de chances. Mas, como eu falei, numa noite que você erra muito passe, que você erra domínio, que você erra bote e que você erra finalização, você está vulnerável ao risco. O time ituano vai ter uma chance, vai ter duas chances, vai ter três chances. Uma bola dessa pode entrar. E entrou. Tá? Se você abraça a forma de jogar do esporte, você tem que abraçar no bom e no ruim. E isso eu falei antes do campeonato começar. Vão ter noites ruins. E hoje o Sport teve uma noite ruim. Que ela é até contornada pela postura, pela forma, ok. Mas tecnicamente foi ruim. Quando a gente chegar na avaliação do campinho, o campinho vai ser vermelho e laranja. Não vai ter um verde musgo, vai ser vermelho, laranja e talvez um amarelo. Não tem atuação boa. Tá? Não tem atuação boa. Mas não quer dizer que foi uma partida horrorosa, estruturalmente horrorosa, postura horrorosa. Não, você tem atuações ruins, talvez uma queda de concentração, uma falta de uma intensidade de marcação maior, e o tipo do adversário traz isso. E por fim, Celso, eu queria só dizer mais duas coisas. É diferente o Ituano jogando contra o Operário, jogando com a Chapecoense. Ele se coloca muito mais responsabilidade ofensiva, ele quer ter mais a bola. Com o Sport fica mais um jogo onde ele consegue encolher sua inferioridade técnica e traçar a estratégia que traçou, de mesmo como mandante jogar 100% no contra-ataque. É normal no futebol. E a partir daí o Sport poderia sim, sabe, Celso, ter dado um freio no perfil de jogo, se retraído um pouco e criado uma armadilha para o Ituano. Sousa fez isso quando estava vencendo o Curitiba. Sousa não quis fazer isso com o 0-0. E eu não estou criticando nele, não. Eu acho que ele está certo. Porque a gente defende que, contra times mais fracos, você tente vencer pela imposição técnica. E Sousa tentou isso até o fim. A armadilha que podia ser criada, esta é um retrocesso em relação ao formato de jogo do Sport. Uma coisa é você fazer isso ganhando a partida. Outra coisa é fazer no 0-0. Se ele faz isso e leva um gol de fora da área, eu estaria aqui criticando ele. E ele, ao não ter feito isso, eu não faço nenhuma crítica a ele. Eu só estou dizendo que existia essa possibilidade. Dar mais a bola ao Ituano. Deixar o protagonismo. Mas não é dessa forma que a gente está apostando no melhor caminho para o Sport dessa Série B. O jogo contra o Ituano é o jogo que você precisa tentar se impor tecnicamente. O Sport tentou e não conseguiu. Muito bem, então. Mas também vai fazer uma breve análise aí dessa partida. Breve mesmo, Celso. Para completar a linha que o Fred estava falando, quando ele diz que eu, você, Cauê. Claro que pode ter uma discordância, mas entre nós quatro é muito parecido. Olha porque o Celso está aqui. Eu também vou saber. Sem saber para onde olhar. Que é muito estranho, o cara falando na minha frente, olha para mim. Acontece. Mas quando o Fred falou, ele trouxe a linha próxima que tem Cauê, a minha, a de Celso, a de Cássio, e poderia ter uma outra visão que fosse diferente, não é porque tem 4 visões próximas que essas visões estão certas. Não, a lógica não é exatamente essa. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos, existe uma coerência, que onde eu queria focar mesmo, quando o Fred falou em relação ao aviso de que poderia ter resultados, não vou nem dizer atuações, mas, sobretudo, resultados como esse, com essa postura. Essa postura, Sousa não abriu contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Para o bem ou para o mal, ele não abriu na Arena MRV. Então, é óbvio que ele não faria diante de que não seria diferente diante de um time que sequer havia pontuado na Série B. É óbvio que ele manteria. Então, assim, se houver qualquer tipo de pressão
Por que não fez como no jogo contra o Coritiba? Eu acho assim, que ali é uma defesa de resultado, ele já estava 1-0. Nesse caso, eu acho que não se aplica, porque estava se buscando o resultado, ele não busca o resultado por uma bola. Assim, não é a característica desse esporte buscar o resultado, nada contra. Jair Ventura conseguiu ficar na primeira divisão jogando dessa forma. Mas o time de Mariano Souza, que estava encaixado nessas últimas rodadas, estava dando gosto de ver, não joga por uma bola. E não jogou por uma bola contra o Ituano. Teve 21 bolas. Na verdade, o jogar por uma bola é jogar por uma bola certa, pelo amor de Deus, porque bola teve. Conseguiu finalizar 21 vezes, mas nenhuma foi certa. O chute de Coutinho ali tem mais mérito, aquele último lance ali aos 49. O de Alan Ruiz, que é um cruzamento, aquilo é bola de gol. Enfim, alguns outros lances. Uma de Fabrício Domingos teve três boas oportunidades. Me lembrou muito o Richelli de 2012, que aparecia constantemente na área. Mas aquele Richelli de 2012, inclusive, foi importante para entender melhor o Fabrício Domingos de 2024. Porque aquele Richelli de 2012 ele aparecia constantemente na cara do gol, mas desperdiçava muitas oportunidades. E isso acabava mudando um pouco a análise sobre tudo que ele fazia dentro de campo. O marcador que ele era, o preenchimento de espaço que ele fazia, o ritmo que Richelli dava ao time da partida. Isso estou falando uma coisa que eu mesmo achava, seja erro, estou falando assim. Mas que os gols, ele não foram poucos gols que ele perdeu, mas que acabavam pesando muito em relação a todo o resto que Richelli fazia. E isso, eu puxo isso para que esses lances de Fabrício Domingos eu consiga enxergar em 2024 de forma diferente. Porque foram 3 boas oportunidades. Assim, de lamentar. As 3 não caíram no pé do centroavante, não caíram na de Gustavo Coutinho. 3 ótimas oportunidades. Aqui, a última delas, que é a única que foi na barra, inclusive, e o goleiro do Ituano defendeu com o pé. Uma daquelas, isso aqui era a bola para Coutinho ou para qualquer outra. Para qualquer outro atacante, Romarinho, Barleta, tem tantas peças ofensivas, mas caem no pé de um volante. Então, embora ele tenha desperdiçado, mas ele tem, como eu estou dizendo, ele tem o mérito de aparecer ali, mesmo sendo um jogador que faz tudo que Richelli fazia, daquele jeito. É um cara que está em todos os lugares do campo. É um jogador que o treinador consegue deixar o time com um volante, e ele é o volante de confiança. No final ficou até sem ele, porque ele entrou até Pablo Diego, né? O Sport terminou o jogo sem volante, na verdade. Assim, 1 minuto e meio, acho que foi isso que aconteceu com a entrada de Pablo Diego. O Sport não teve volante mais. Mas no tempo que realmente teve, era Fabrício Domingos. Então, assim, a importância de ter esse jogador, lamentar que algumas oportunidades tenham caído no pé dele, que ainda não tem tido esse princípio, essa boa condição de finalizador, mas o Sport fez a sua partida. Não foi preciso como vinha sendo. Passou longe de ser preciso. Tanto é que todos os outros jogos o Sport abriu o placar no primeiro tempo. Toda vez que o Sport voltou no intervalo, já estava com um placar favorável. Dessa vez, volta para o intervalo, tendo que buscar isso, e não conseguiu, não fugiu de suas características, mas tecnicamente, realmente é inegável, não esteve na sua melhor noite. Tecnicamente. Muito bem. Inclusive, com essa análise do maestro, já trazendo, inclusive, a leitura da performance de Fabrício Domingues, a gente vai trazer aqui o campinho, tá? Do Sport. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Emanuel Felipe falou o seguinte... Retomar aqui meu fone, porque eu tinha tirado, Fred. Por favor, repete. Comparação cruel para Fabrício Domingues. Emanuel Felipe fala aqui no chat. Richelli foi um dos piores volantes da história recente do Sport. Eu acho que ele não pegou Richelli na primeira passagem, né? Richelli machucado, né? Richelli foi um dos grandes volantes da história recente do Sport. Um dos grandes mesmo. Um dos grandes jogadores. Um dos grandes jogadores. Richelli, antes da lesão, era um volantaço. Volante de se sugerir seleção brasileira. De se debater chance de convocação. Tá? Depois da lesão, depois da ida para o Inter, que ele é operado, existia até uma divergência Fred, entre as equipes médicas do Sport e do Inter. Fala.
Esse jogador que seria um dos piores da história do Sport Clube do Recife, ele é somente o 5º jogador que mais vestiu a camisa do Sport Clube do Recife. O cara, ele foi um dos piores jogadores da história do Sport Clube do Recife, jogando 365 vezes. Assim, passou na mão de muita gente para ser um dos piores. Viu? Não, grande. Veja só, era um jogador que eu falo assim. Se debatia seriamente se ele merecia uma chance de seleção. Como eu estava dizendo, quando ele vai para o Inter, né, pertencendo ao Sport, tendo uma negociação. O Inter já tinha comprado um pedaço e tal, mas existia uma divergência. A equipe médica do Sport queria o tratamento conservador e o Inter queria a cirurgia. E o Sport até argumentava que o Inter tentou essa cirurgia em outros jogadores e eles nunca mais conseguiram voltar a jogar, né, no padrão que conseguia, que já tinham atuado antes. Não sei se foi Sacha ou Sobis, eu não me lembro bem agora. E aconteceu isso com o Richelli, né? Richelli nunca mais conseguiu voltar a jogar em alto nível. Foi um jogador que passou a jogar com dor permanentemente. Tá? A jogar com dor permanentemente. Mas um grande volante que o Sport teve. Richelli, no seu melhor momento, ele... Mas o Manuel ele citou outros nomes aqui, para mim todos são piores que Richelli, todos que ele citou. E não são volantes ruins, não, tá? Não, isso é. Ele falou de Anselmo, porra, volantaço, pelo amor de Deus. E jogou muito no Sport, muito. Mas um período muito curto. Muitíssimo recorte, né? Muito e não jogou essa bola em clube nenhum, em momento nenhum. Exatamente. Jair também jogou um excelente nível, mas muito curto. Charles, saindo, né? Segunda divisão, pô. Consideravelmente melhor, Richelli. Consideravelmente melhor. Daniel Paulista, campeão da Copa do Brasil, começando Goiano também, de certa forma. Os dois, para mim, são piores que Richelli. Daniel Paulista, eu achei mais volante que Richelli, para deixar registrado aqui. Eu acho que ele fez parte do gigantesco título. Não só do Sport. Daniel Paulista jogou muita bola no Náutico em 2007 na Série A e jogou muita bola no Sport em diversas competições. Então, assim, eu acho que o auge do Daniel Paulista é maior do que o auge. Assim, competição não, tô falando auge técnico, tô nem falando de título, que aí obviamente não teria discussão, mas de bola jogada mesmo. Eu acho que Daniel foi mais do que. Eu acho que Richelli foi mais jogador que Daniel Paulista também, apesar de ser fã de Daniel. O teto de Richelli foi maior. É isso que eu acho. Eu acho que Richelli tinha mais virtudes que Daniel Paulista, sabe? Porque o teto de Richelli era muito alto, Celso. Era muito alto. Ele fez parte aí de uma geração ali de volantes do futebol brasileiro que mudou a lógica da posição, sabe? Um jogador que pisava muito dentro da área, chegava muito, né, na área. No começo, então, pegava muito no pé porque ele chegava na área e perdia gol. Mas, porra, velho, o cara desarmava absurdamente, o cara recompunha absurdamente, tinha um vigor físico absurdo, tinha uma impulsão que poucas vezes a gente viu. Lembrar de Everton, nos grandes momentos ali de Everton, mas o fato de ele perder gol ali no começo da chegada dele no Sport fazia com que a galera rotulasse como ruim, mas, velho, era o volante que estava por ali. Mas, enfim, foi uma boa digressão a partir do comentário do nosso Emanuel Felipe, que está acompanhando a gente aqui no chat. De toda forma, obrigado aí pela opinião, meu irmão, pelo comentário. E agora a gente vai mergulhar, de fato, no campinho do Sport. Já pode tirar os verdinhos aí da tela. Ô, Celso, até para trazer aqui agora, teve um superchat de Henrique Melo. Manda um salve para a cidade de Condado, em Pernambuco. Pô, um abraço, então. O Sport jogou muito, mas perdeu. Não acho que jogou muito. Mas eu entendo o que ele quis dizer. Ele só tá desacostumado. Porque o Sport fora de casa no Brasileiro é um time, nos últimos anos, foi um time muito, muito apático. Isso. Apático não foi tu. Só errou bastante. 21 finalizações. Está longe de ser um número plausível para o Sport em sua história como visitante. Por isso que eu estou dizendo, Celso. No bom e no ruim.
não pode mudar, né? A não ser que o ruim passe a ser virar Padrão, uma regularidade. Né? Mas no bom e no ruim a gente tem que abraçar uma forma de jogar. Isso. Vamos lá, então. Vamos começar com Kaique França, tá? Lembrando que o Sport não foi um time bombardeado pelo Ituano e que sofreu um gol de paletinha, né? Teve isso ainda. Mas acho que foi mais mérito de Vinícius do que demérito de Kaique França. Foi um chute muito bem angulado ali. Paletinha nunca foi o forte dos goleiros do Sport, né? Mas vamos lá. Kaique França, razoável, né? Razoável. Amarelinho aí para Kaique França. Não foi. Nem sempre se pode, né? Evitar resultados normal, situação normal dele. Dupla de zaga, Rafael Thierry, Luciano Castan. Veja, Celso. Fred, só para não sair de Kaique França, porque João Gilberto e Pedro estão dizendo aqui que ele estava mal posicionado no gol. Sei, não cheguei, não consigo visualizar se ele não acho mal. por um motivo, eu acho que ele estava um pouco encoberto, mas independentemente da posição, se era um passo para frente ou um passo para trás, ou levemente descoberto, enfim, eu acho que à frente disso tudo está o chute. Todos os erros do Sport foram para propiciar aquele momento, mas a partir dali não era o cara empurrar a bola para o gol. Tipo, o Sport não errou até deixar o Ituano dar um toque de biquinho que abre o placar. Não. O Sport errou até propiciar uma oportunidade para o Ituano, na qual é muito mais mérito do cara que finalizou. Foi um bonito chute daqueles que devem concorrer, a gol da rodada e tal. Então, eu não consigo enxergar ali. A paletinha paletinha geralmente é mais baixa. Paletinha no ângulo é foda. Aí... Acho que a paletinha não foi tão. Mas a paletinha. Não, quando a gente costumava fazer, a paletinha era aquela ali, ó, que só faz o arco, mas ela faz o arco e beija o lado da rede. Se ele tivesse um pouquinho mais atrás, não era tão difícil. Agora, tem um ponto aí que precisa ser trazido. Não foi o ataque do Ituano que ele ficou mal posicionado. Ele precisou se preparar para uma entrada na área do jogador do Ituano, que é o primeiro desenho daquele contra-ataque. Quando o Ituano inverte, aí de fato ele não se readaptou à posição, né? não voltou para a posição ideal. Mas eu não diria que ele é mal por causa desse lance, não. Foi firme nas bolas que precisou ser firme. Teve uma participação boa do jogo. Não foi bem, foi razoável. Isso. Muito bem. Vamos agora para os zagueiros, tá? Rafael Thierry e Luciano Castan, Fred. Tô Fred. Não tô. Acho que parei de ouvir Fred. Tecnicamente eu tô, mas pela porta. Pedro, nosso diretor, já sinalizou aqui também que o áudio de Fred deu uma cortada. Se dá uma melhorada agora. Ainda não. Não. Vou ajudar. Solta a música de consultório aí, enquanto... Bronca, viu? E olha, Fred tá dizendo o seguinte: fala qualquer coisa aí, cara, você é foda. Né? Eu não, vou esperar. Mas estão ajeitando a ver. Só fala dos bastidores, a gente gravou
Antes de sair da viagem, rolou a pesquisa da CNN, né? Até agora eu não coloquei no blog ainda, mas curiosamente, a gente fez um vídeo, ficou até legal. Em breve deve entrar no ar. A gente gravou um vídeo sobre a pesquisa de torcida. Normalizou? Normalizou. Pode gritar à vontade. Fala qualquer coisa aí, Fred, agora. Vamos lá. Normalizou. Rafael Thierry foi muito bem numa jogada perigosíssima do Ituano, que ele precisou fazer duas intervenções, tá? Conseguiu cortar as bolas com o peito, sem dar brecha para que fosse pênalti. Então, eu acho que Rafael Thierry fez uma partida razoável. Luciano Castan, eu também vou deixar com razoável, mas ele faz parte daquele bloco que volta numa lentidão e numa passividade acima do aceitável, tá? Mas, veja só, eu não estou condenando ninguém. Tanta gente participou ali de forma indireta daquele gol do Ituano, que eu não vou assim também pegar e dizer, participou daquele gol daquele jeito, jogou mal. Eu acho que os dois zagueiros ficam, na minha visão, como razoáveis. Eu acho, Fred, que deixar só com eles dois também a conta do gol acabaria ficando muito pesado para ambos. Tem um culpado maior pelo gol. Exatamente. Eu vou chegar nele na próxima análise, inclusive. Mas eu acho que é importante a gente destacar que como foi um jogo, o Sport foi predominante ali no seu campo ofensivo, mas perdeu, é sempre difícil você analisar o sistema defensivo, porque você corre o risco de cair na armadilha e de dizer, bom, tomou um gol, então vamos baixar a nota de toda a zaga. Mas, como o Maestro pontuou, a gente vai falar um pouco mais na sequência, é um lance mais complexo para a gente entender o erro. E também, a gente não está dizendo aqui que os caras foram bem, né? Eu acho que isso tudo faz com que a gente entenda que não dá para dizer que jogou bem, mas que também não foram os culpados ou os maiores principais culpados pela derrota. Acho que dá para botar amarelo aí também para os dois. Tá de acordo aí, mestre? Amarelo para a dupla de zaga do Sport? Sim. Na questão do gol sofrido, eles eram a última barreira ali de uma sequência na qual o Sport acabou sendo muito permissivo, teve algumas oportunidades para matar a jogada, foram muitas decisões ruins. A decisão ruim da cobrança de escanteio, o domínio de Pedro Lima e as 2 ou 3 chances que teve de matar a jogada até a bola começar a rodar a área. Então, e tirando isso, a dupla de zaga não comprometeu no jogo, não. Agora vamos falar de Pedro Lima. E talvez agora a gente encontre um protagonista, tá? Desse lance que culmina com o gol do Sport. Porque começa com o escanteio, né? Portanto, com os dois zagueiros do Sport dentro da área. E aí, para mim, já começa o erro. Foi Lucas Lima, inclusive, né? Que cobrou o escanteio. Então, acho que quando a gente tem os dois zagueiros ali dentro da área, você espera que a bola vá para a área, ou então que a jogada ensaiada seja bem executada. E não foi, né? Não sei se havia, de fato, algo combinado para aquela bola ser encostada mais curta na diagonal, na quina da área, para Pedro Lima, para depois... Eu acho que é uma oportunidade, viu, Celso? Mas eu acho também que foi algo circunstancial. Me pareceu, pela televisão, pela transmissão, que foi um lance que Pedro Lima se apresentou e ele pode se apresentar. Pode se apresentar. Lucas Lima tomou a decisão de encostar a bola ali para ele, e a partir daí houve 2 erros graves de Pedro Lima. Ele não conseguiu dominar a bola e ele não conseguiu matar o lance. Ele domina mal, a bola espirra, e ele não consegue matar o lance. E depois, ainda ele vai participar da recomposição, um pouco mais lenta, porque a bola vem em diagonal para a meia direita da equipe de Ituano, depois ela vai para a meia esquerda,
para só aí chegar na área do Sport. E quando ela vai para a esquerda, aí já tem Pedro Lima ali novamente, e não tem uma parada mesmo efetiva daquele contra-ataque da equipe paulista. E aí eu acredito que Pedro Lima, por conta disso, merece uma carga aí nessa análise. Não dá para dizer que ele jogou muito mal, porque ele não jogou muito mal, mas esse lance é um lance capital. Eu fico mais aí para jogou mal com ele. Celso, concordo com o lance capital. Eu acho que ele se sentiu desmarcado, viu um espaço de área livre à sua frente, aparente ter pedido a bola, e Lucas Lima deu a bola nos pés dele. Só que ele ali cometeu um erro primário no futebol. Qualquer volante, qualquer jogador que está naquela posição, com os zagueiros na área, sabe que não é posição de domínio. Ou você bate, e bate com força, tá? Porque se você bater fraco e o goleiro pegar, o contra-ataque é mortal. E ele tentou dominar de costas, tá? Foi desarmado e gerou contra-ataque que poderia ter sido mortal se fosse maior velocidade, mas nem foi. E aí entra o erro de todo mundo. O próprio Lucas Lima talvez tenha sido o jogador que teve mais chance de parar a jogada e não parou. Tá? O Lucas Lima teve 2 chances muito claras de parar a Tira o pé em uma delas. jogada. Ele dá uma tiradinha de pé. Roger Dantas, inclusive, lembra, foi por isso que Filipinho chutou naquele dia contra o Ceará. É isso, aquela bola ali não é bola para se dominar, meu amigo. Se dominar. É pau. Alguém vem e rouba e gera um contra-ataque muito pesado, tá? Eu vou dar um muito mal para Pedro Lima, tá? Dessa vez eu segurei um pouco para dar um muito mal para ele, mas eu acho que ele foi. Hoje foi a partida em que ele virou titular do Sport, a partida mais comprometedora dele. Assim, apareceu pouco na frente. E até foi acionado. Ele foi acionado porque o Sport não é um time que fica pendendo só para um lado. Realmente é um time que está atacando pela esquerda, consegue variar a jogada, circula, ataca assim. Até porque inverte os pontas, né? O Sousa tenta mudar bastante isso. Então, ele dificilmente acaba não tendo um jogador que, caso tenha essa característica, obviamente, se for um lateral que não tem essa característica, não tem o que fazer. Mas um lateral tendo essa característica, eu acho que ele recebeu a bola. Mas não brilhou ofensivamente, naturalmente, e defensivamente, de fato, não tem nenhum. Assim, hoje não tem como não ser a bolinha vermelha. Então, fui voto vencido, mas também fui convencido, tá? Pedro Lima aí, vermelho. Desculpa quando eu falei que não tem como ser bolinha vermelha, eu achei que era unanimidade. Eu falei que não fosse tão óbvio. Mas, enfim, ainda bem que já que você se viu convencido, então melhor aí. Sim. Estou convencido e sem celeuma, sem bronca. Filipinho também foi mal, tá? Acho que o Filipinho também não estava bem, mas acho que foi o melhor lateral do Sport da noite. Perfeito, Celso. A entrada de Dalbert no lugar dele, a gente comentou na hora, eu vi pessoas no Twitter falando a mesma coisa. Tosco, naquele momento, tirou os 2 piores jogadores do Sport em campo naquele momento, que eram Felipe e Filipinho, errando muito. Só que Dalbert foi muito mal também, tá? Apesar de concordar com sua análise, eu vou com jogou muito mal para Filipinho. Acho que o Filipinho fez uma partida muito ruim. E Dalbert também, tá? Então eu já vou para muito mal para Filipinho e para Dalbert. Mas concordo, Filipinho, numa noite horrível, foi melhor do que a estreia de Dalbert. Tá? Os dois ficam com muito mal, mas Filipinho ainda foi melhor do que a estreia pavorosa de Dalbert. Né? Detalhe, a gente critica porque tem que criticar. Mas eu também vou dizer, é o primeiro jogo de Dalbert em muito tempo. Tá? Em muito tempo. Então não é para dizer que o jogador não tem jeito, que não presta, que não dá para colocar. Tá? Vinícius Faria já foi a 3ª entrada dele. Então hoje já tem uma crítica, mas ainda que são retas finais de jogos, tal, a gente vai criticar Vinícius Faria principalmente de forma mais dura. Mas Dalbert ele entrou muito mal. Tá? Então eu fico muito mal para os dois, mas concordo com o seu ponto de que dos 3, Filipinho foi o menos danoso ao time. Vermelho para os 2, maestro. Para os 2. E
É porque a gente não usa mais, a gente só usa agora as premiações do pódio, né? Não tem mais os detalhes, não, mas os dois laterais ficam com o vermelho. Dalbert, que entrou, errou tudo. O Filipinho estava muito mal. Quando o Dalbert, o que Dalbert desempenhou, parecia que estava melhor antes. Assim, mas só que não tinha como ficar. Assim, porra, piorou, o Sport piorou. Então, assim, o que era. E parecia ser difícil, tá? Parecia ser difícil. Fabrício Domingues e Felipe. Fred. Felipe muito mal hoje. Tá? Não conseguiu fazer o básico que ele traz, que é a boa distribuição do jogo do time. Não conseguiu ser um ponto de equilíbrio do time em campo. E talvez ele seja um termômetro maior do que a gente imagina do desempenho da equipe, tá? Atuação técnica muito ruim de Felipe, tá? Então, para mim, Felipe, ele também fica com muito mal. É mais um que leva o vermelho nessa noite. Não sei se vocês concordam. Vamos, Felipe, depois a gente vai para Fabrício. Concordo. Felipe, quando sai junto com o Felipe, né? Perto ali, pelo menos, e quando sai, era uma mudança. A mesma substituição. A mesma substituição. E quando sai, dificilmente haveria assim, um ponto de discordância. Vai desmontar o time e tal, mas desmonta um pouco. Assim, o caso de Filipinho, que estava melhor, é porque a reposição, numa característica muito próxima ali, ela foi muito mal. A de Felipe é por realmente não ter um jogador que tenha a dinâmica dele. Assim. É um cara que aparece pouco, lento em alguns momentos, parece displicente e tal, mas consegue inverter o jogo, consegue conduzir o time de uma forma mais inteligente do que a maioria. E a reposição não é na posição dele ali, onde ele fica, naquele, não é um cara que entra e joga mais na frente, como foi o caso de Alan Ruiz. É bem difícil de achar, mas concordo que ele tem que sair, porque embora ele tenha esse papel, isso não dá um passe livre para errar muito mais do que acertar. Pelo menos nas jogadas mais incisivas, né? Porque se pegar o scout dele, geralmente o Felipe tem um índice muito alto, porque enfim, a bola passa muito por ele. Bom, Fabrício Domingues, apesar de ter falhado nas finalizações lá na frente, acho que ele ocupou bem o espaço. Eu daria jogou mal para ele, um laranja, mas também fazendo essa ressalva, né, que são chances desperdiçadas que acabaram maltratando o esporte aí, né? Celso, eu acho que é um pouco do que eu tinha falado há pouco, que a atuação dele, esqueça as finalizações. Não tem como esquecer, porque a gente a gente vai, obviamente, analisar o que ele fez no campo e assim, ele chutou. Mas ele, na função básica dele, ele não foi laranja. Mas as chances que ele teve, ele ter desperdiçado as duas chutando muito mal, e a outra recebendo um passe excelente de Lucas Lima. E, enfim, até chutou, o goleiro fez uma boa defesa com os pés ali, mas ele desperdiçou aquelas oportunidades. Inclusive, aquela que ele desperdiça um pouco antes do Sport tomar o gol. Aquilo ali era para abrir o placar, não era nem para empatar. Então, o laranja, eu concordo com o laranja, porque o peso das finalizações precisa ser colocado. Ele finalizou aquelas bolas, mas só ressalvando que, enfim, se alguém pegar esse print e olhar depois, que se ele não tivesse finalizado, ele não teria sido. É curioso isso. Se ele não tivesse finalizado essa partida, a bolinha dele não teria sido laranja. Teria sido no mínimo amarelo. Eu daria amarelo, mesmo com os erros de finalização. Porque conseguiu ser o mais participativo. Tá? A jogada, né, que ele perde o gol ali, que o goleiro defende, é uma bela jogada dele. Os 3 gols que perde machucam muito. Eu iria no amarelo com a mesma leitura de vocês. Tá? Eu não tenho o que acrescentar na leitura, não. Eu só seria um pouco mais condescendente. Assim. Eu acho que ele jogou de forma razoável. Não foi bem, mas foi razoável. Eu acho que ele não foi... Por exemplo, eu acho que ele talvez tenha sido melhor em campo.
apesar dos erros. Tá? Então, assim, eu colocaria ele mais ou menos no mesmo degrau dos zagueiros e do goleiro. Não colocaria abaixo, não. Mas fui voto vencido, entendo também que o peso dos 3 gols perdidos ficaria para qualquer um. Né? A não ser para Coutinho. Se fosse para Coutinho, seria muito mal. Exato, perfeito. Mas eu acho que também Fabrício Domingues é um caso desses que ele mesmo levantou o próprio sarrafo com esse perfil, sabe? Sendo esse jogador intenso, ótimo na recomposição. E ele errou muito também, viu, Celso, no jogo. Ele errou muito. Pois é, eu acho que... Ele erra o bote. Quem erra o bote é ele. É outro participante. Ele é o único que dá o bote, mas ele erra o bote. Ele erra o bote relativamente fácil. Exato. Tá? Vamos de laranjinha para Fabrício. E também errou depois outra jogada que gerou um contra-ataque ali no final. Não tá maldado, não, o laranja. Vamos, para fechar o meio-campo titular, vamos falar de Titi Ortiz, que até deixou a partida no intervalo, né, para a entrada de Romarinho. Muito mal. Aquilo que eu falei no programa passado. Tem que ser titular. Se ele está entrando tão bem, para que virar titular? Se o time se comporta bem. Com o titular ele entra, dá ainda mais qualidade. Porque eu falei, no dia que ele estiver mal, você perde uma grande chance de mudança muito propositiva no segundo tempo. Então, para mim, ele foi muito mal. Também. Concorda, né, maestro? Titi Ortiz muito mal, né? É uma pena, né? Porque vai falar de Barleta ainda, né? Mas a análise é um pouco próxima. Titi Ortiz e Barleta, que foram 2 jogadores que entraram no decorrer lá no jogo contra o Brusque e que fez o Sport deslanchar no segundo tempo e golear. E a gente foi uma discussão que a gente teve em relação a merecer titularidade ou não. Eu achava só, eles podem continuar sendo opções, tal, mas eu acho que o Sport tem uma estrutura. Eu não sei se Sousa chegou a responder isso na entrevista. Confesso que a gente teve nem tempo de ouvir a coletiva, se caso tenha tido essa pergunta, de saber se a entrada deles foi para dosar energia para essas maratonas que o Sport está tendo, ou realmente uma escolha de titularidade, porque as atuações pediram passagem para ganhar posição. Realmente, ele não daria essa resposta clara. Então, mas não, só estou dizendo que eu não sei nem se teve essa pergunta, se teve essa resposta. Então, eu falo, desconsiderando isso, eu acho que por ser um time que rodou tanto, que é mais numa linha de dosar energia. Me parece mais uma linha de dosar energia, de achar que o jogo de hoje talvez coubesse esse teste desses jogadores começando. Infelizmente, acabou não dando certo. E no caso de Ortiz, não deu mesmo, assim. Eu vou seguir analisando aqui os demais titulares, apesar da gente já ter analisado Dalbert, que acabou entrando, mas a gente analisou ele dentro do mesmo contexto ali das laterais. Portanto, eu vou puxar para Barleta, que de certa forma o maestro também já resumiu o que eu penso. Muito mal. E acho que é a mesma coisa, também acho que é um jogador bem interessante, principalmente quando ele entra no decorrer da partida. Continua sendo, para mim, 12º jogador, um dos 12º jogadores do Sport, mas foi muito mal, muito. E não gosto dele jogando na esquerda. Acho que não vai tão bem como ele vai na direita entrando no decorrer da partida. Se já quiser estender, Vinícius Faria, muito mal. Pronto. Entrou de novo no acrescentou dado. Então pronto. E aí eu já não alivio mais, porque hoje teve tempo, hoje teve bola nos pés, tomou decisões erradas, parece ruim tecnicamente. Tá? Não estou condenando o jogador também, não. Jogou muito pouco tempo, mas jogou muito mal. Muito mal. Acrescentou em absolutamente nada. Pablo Diego, tão criticado, tocou na bola uma vez, jogou 1 minuto e meio, tocou na bola uma vez e fez mais do que Vinícius Farias. A gente costuma colocar o sem nota, né? No caso de Pablo Diego, acho que vai ficar sem nota, mas se não fosse ficar sem nota, seria o verdinho, porque o cara entrou ali com aquele tempinho
ele conseguiu construir uma jogada no setor que realmente o lateral, Dalbert, estava parecendo o lateral clássico da Série B. Que é o quê? Cruza na área sem olhar se tem alguém na área. Assim, e não era o que o Sport não vinha jogando dessa forma. Vai tocando bola até aparecer alguém, segura um pouco, circula mais até abrir espaço e de repente toca para o cara completar. E não aquele jogo assim, o cara levanta a bola na área, de repente tem um bololô qualquer, vira qualquer coisa. E o cruzamento da Albert foi dessa, me espantou, na verdade. E o de Pablo Diego não, foi justamente a jogada que ele vai até na linha de fundo de esquerda para olhar e dar um cruzamento para gerar uma boa situação de jogo. Então, assim, pelo pouco tempo, se ele tivesse saído do gol, obviamente ele teria nota, mas assim, talvez ele fique sem nota, mas acho que tão criticado e com críticas merecidas, porque o desempenho dele é muito aquém, mas no jogo de hoje é piloto automático fazer isso. É simplesmente piloto automático. Ele entrou. Para mim, ele precisa ser acionado antes de Vinícius, novamente. No caso, o Vini Faria, né? Não, tipo, Pablo Diego, para mim, se precisar colocar um atacante. Não, porque é Vinícius Farias, é porque eu estou me acostumando com o nome aí, Vinícius Farias. Vinícius Farias entrou assim. Ele, até o momento, o Vinícius Farias, para mim, é muito pouco. É óbvio que é muito pouco. Mas eu acho que até agora o desempenho dele foi pior do que o início de Pablo Diego. Assim. Eu prefiro, se tiver assim, ó, tem que botar um atacante. Pablo Diego. Melhor do que Vinícius. Bom, como eu já tinha falado que a gente ia para os titulares, eu vou seguir aqui com o Lucas Lima, com o Coutinho, e depois a gente amarra ali o meio-campo, apesar de Romarinho também caber dentro desse contexto que a gente está analisando. Mas vamos aqui, vamos de Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima, inclusive, foi um dos melhores em campo até aquele fatídico contra-ataque onde ele vai muito mal. Eu não consigo dar uma nota boa para ele por conta da participação dele ali naquele contra-ataque. Eu vou dar razoável. Eu vou dar razoável, como foi para Kaique, para Castan. A gente já colocou Pedro Lima como principal responsável pelo gol, né? Sofrido. Fabrício leva, além dos 3 gols perdidos, leva parte da avaliação negativa pelo bote muito mal dado no lance do gol. E Castan e Lucas Lima, naquele retorno ali, os dois tiveram chance de parar a jogada. Lucas Lima, como eu falei, para mim foi quem mais teve chance de fazer uma falta ali, levar um amarelo que não iria mudar em nada a vida dele e tal. Faltou um amarelo tático ali para ele naquela jogada. Faltou estar mais ligado no jogo, faltou acreditar mais que o adversário pode transformar aquilo ali em gol. Tem isso também, né? Você às vezes não faz. Se fosse contra-ataque contra o Santos, Guilherme puxando aquela bola, Lucas Lima teria feito a falta. Até porque ele faz esse tipo de falta. Ele é um jogador duro, às vezes, marcando. A gente viu contra o Ceará ele fazendo essas faltas. Contra o Atlético Mineiro fazendo essas faltas. O que acontece é que diante de um time mais fraco, muito mais fraco, você acha que não vai dar em nada. É o que eu digo. O Sport conseguiu numericamente cercar aquela condução do contra-ataque. E aí, todo mundo ficou esperando que, por si só, o Ituano se complicasse, né? E a bola acabou em gol. Mas Lucas Lima teve uma participação ativa no jogo. Aquele lance que a gente fala de Alan Ruiz, ele que deixa na cara do gol, deixou outros jogadores na cara do gol no começo. Então, para mim, ele fica como razoável, Celso. Mas, inclusive, o melhor em campo. Depois que a gente condenou o Fabrício ali, eu já deixo o voto aí também de Lucas Lima como o melhor em campo. Para mim também. Para mim também. Gustavo Coutinho, para a gente fechar os titulares. Se ele não tivesse acertado aquele chute ali aos 49, ele não teria feito nada no jogo, basicamente. Teve outra finalização dele que passou perto. Mas não acertou a barra, como o time todo, é isso que eu estou falando. Mas foi uma boa finalização. Mas eu acho que jogou mal. Fica como laranja. Concordo, laranja. Jogou mal. E agora para o atacante, Celso, o camisa 9, ele costuma ser um pouco reflexo do jogo, do resultado, né? Você ameniza um pouco quando o time joga muito mal. Ele leva menos culpa, né? A bola chega menos no pé. É o que eu falei. Ele teria sido muito mal se ele tivesse perdido os gols que o Fabrício perdeu. As 2 chances que ele tem não são chances
claras de gol, né? Exato. Vamos agora analisar outros reservas, começando aqui com Romarinho. Acabou tendo Jogou poupado mal. o escolha, seja lá o que for. Na verdade, ele foi quase razoável, viu? É. Mas como tem umas escolhinhas equivocadas ali, eu vou padronizar com jogou mal, mas foi quase razoável. Ele entrou, ele foi melhor que Barleta, melhor que Vinícius Faria. Foi. Desses atacantes aí de lado, ele foi o melhor. Mas pode ser razoável também, vocês que sabem aí. Vou ouvir vocês. Veja, eu acho que Romarinho... É razoável, eu aceito até aí, ela. Vamos já dar o razoável aí para Romarinho. Só vou complementar dizendo que eu acho que é um jogador que, quando ele não está em campo, ele faz falta. É um jogador que ele faz raiva também, muitas vezes, quando está em campo. Faz. E eu vou só sublinhar algo que eu tenho falado aí há algum tempo. A raiva que o Romarinho faz é da finalização. Eu não vou ficar batendo cabeça com isso aqui, vou ficar dizendo que ele é bom finalizador. Mas se ele finalizasse bem, eu falei isso algumas vezes, ele não estava no Sport, não estava na Série B. Porque o resto que ele faz muito acima da média, muito acima da média. Ele é um jogador que segura bem a bola, mas não é um driblador por vento, não dribla para lateral, não dribla para trás. É um cara que tem uma qualidade técnica bem acima da média. Tem um lance, eu acho que exemplifica bem isso, uma bola bem complicada, encostado ali na lateral, com 2 jogadores do Ituano marcando. Ele consegue dominar a bola sem a bola vem alta, ele consegue dominar sem a bola pular um palmo do chão. E no movimento seguinte, ele dá um toque entre os dois, que faz com que o Sport consiga puxar um contra-ataque. Não sei se é Fabrício Domingues que pega a bola ali e gira, mas é um jogador que tem essa qualidade. É muito titular, viu, Celso? A quantidade de bola que ele joga na área, seja driblando e entrando com ela, ou seja cruzando, é muito acima da média. Muito. É muito titular. A verdade é essa. E aí eu vou frisar aqui, porque a turma da corte, não sei o quê. Velho, não é bom finalizador. Não é bom finalizador. Não vou discutir isso, não. Mas tem quem finalize. A tarefa dele nesse esporte é outra. Se ele fizer gol, ótimo, é lucro demais mesmo, muito. O negócio dele é criar jogada. O negócio dele, sabe o que é? Romarinho. Se o Sport não tem Romarinho, o Sport ia girar muito mais a bola, no sentido de vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Ele é um jogador que a bola chega no pé dele, ele quebra a linha. Ele vai quebrar a linha, ele desorganiza. Ele faz com que os jogadores, os marcadores adversários tenham que se movimentar, que tenham que se desmarcar, que tenham que sair da zona de conforto, jogar ali na adversidade. Alguém tem que vir cobrir. Quando alguém vai cobrir o drible que ele deu, alguém ficou livre. Isso permite que ele consiga tocar a bola ali. Isso é constante. Basta não olhar só a última jogada, o finzinho da jogada. Entender ali o jogo como algo mais complexo, que é construído. Então, mas dito isso, é razoável ali para Romarinho. Alan Ruiz, Fred. Amarelo, hein? É de amarelo para jogou mal. Perdeu um gol, para mim jogou mal. Vou de jogou mal. Perdeu um gol absurdo. E não acrescentou muita coisa, não. Agora, foi melhor que Titi Ortiz. Laranja para Alan Ruiz. Pablo Diego, já falamos aqui, acaba ficando sem nota, porque tem uma participação, né? Melhor do que todos esses que a gente acabou de analisar, mas é muito pouquinho tempo. Um minuto e meio em campo, não dá para fazer. Se tivesse feito o gol, né? E para fechar aqui a nossa análise, vamos com o técnico Mariano Sosso. Porque é aquela coisa, né? Tirou o microfone. Falar do técnico Mariano Sosso, porque é aquilo que a gente tinha falado, né?
O Sport se manteve fiel à proposta de Mariano Souza. Não foi um time que jogou ali por um erro, mesmo contra um adversário tecnicamente fraco, como a gente já viu tantas vezes. As coisas não deram certo, né? Mas a quantidade de finalizações que o Sport teve, de certa forma, não forneceu tantos cenários de contra-ataque assim. Acho que eu não coloque ele como numa noite trágica ou nada do tipo. Acho que ele fez as escolhas que tinha que ser feita quando ele fez as mudanças dele. Concordei com as mudanças de forma geral. Então, eu não me sentiria muito à vontade de colocar uma nota muito baixa ou atribuir uma responsabilidade muito grande a Souza por essa partida do Sport. Porque se você olhar para o campinho, você vai ver, pô. O Sport jogou muito mal. Pô. Individualmente, foi uma noite péssima aí do time do Sport. Celso, eu fico pensando aqui entre o razoável e o bem, tá? Para Souza. Porque assim, ele fez as substituições que se queria que fizesse. Ele manteve a linha que se defende que fizesse. Agora, o time não entregou. Eu vou para bem. Eu acho que ele fez o que podia. Assim, fez o que a lógica determinava. Tá? Eu vou para bem. Mesmo tendo sido um resultado horroroso, acho que as escolhas foram boas, a visão do jogo foi boa, a coragem foi boa, a leitura foi correta, a escolha inicial foi correta, mas ele não chuta, ele não cria, ele não está dentro de campo. Então eu vou para bem. Eu estou meio na dúvida, mas a minha linha é mesmo de Fred. Ele foi coerente, fez para parte da torcida a titularidade de quem queria, com Ortiz e Barleta. E caso não tivesse sido, também teria agradado a outra parte, que queria manutenção, mas enfim, não era nada que destoasse tanto disso. E os outros jogadores que não. Os preteridos dessas vagas entraram, tanto o Ruiz quanto o Romarinho. Não teve nenhuma invenção. Tipo, o Sport não perdeu porque o treinador fez uma invenção. O time continuou jogando da forma como vinha jogando. Mas, tecnicamente, como o Celso frisou há pouco, passou muito longe, pô. Passou muito longe de acertar a barra, no caso. Porque finalizar 21 vezes na casa do adversário é bastante, pô. Sim, o adversário finalizou 10, você foi lá e finalizou 21 vezes. Fred falou que ele falou 82, Fred, era 86, 87%, era até maior. Mas aquilo era só 8 minutos, tá? Nos 90, foi 70%. O Sport teve 70% de posse de bola. Finalizou mais do que o dobro. Agora, você não pode finalizar 21 vezes, só acertar 4 vezes a barra, e várias dessas finalizações dentro da área. Tipo, não é 21 vezes chutando da intermediária, não. Porque aí realmente fica difícil acertar a barra. Mas é finalizando próximo à área e você não acertar a barra e a culpa é do técnico. Sendo que todos esses jogadores que fizeram parte dessa estatística são os mesmos jogadores que vinham alimentando a estatística positiva das últimas rodadas. Não foi o Sport alternativo hoje, botou um time reserva sem nenhuma... poupou, como aquele reserva que colocou contra o Náutico na Copa do Nordeste, colocou sem necessidade, trocou o ataque todo, fez... Quem era o treinador que fazia isso bastante? Acho que, né? Não sei se era Jorge de São Paulo. Tem um argentino que fazia... Aqui no Brasil mesmo, trocava tudo assim, uma maluquice assim, difícil de entender. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Foi um time que estava na ponta da língua do torcedor e que não funcionou. Então, o jogo, o Fred colocou o verdinho, a derrota é bronca porque seria o único verdinho, seria do treinador, né? Eu acho que isola ele, para mim foi técnica a derrota. A lógica seria essa, de isolar, porque realmente não acho que tá na conta do treinador essa partida. Eu só acharia curioso, não sei se a gente já fez isso alguma vez, tá? Não ter absolutamente nenhuma nota verdinha, mas o treinador ser verde. Isso é muito curioso. Até a prancheta do homem ficou verde. Mas sempre fica. Olha. Então fechou.
Então, dessa forma... Então, mestre, o microfone. E só um ponto aqui, eu achei até Denis Tricolor, o retorno que está frisando, ele falou uma boa, virou Fernando Diniz. Denis, eu acho que pode ter passado essa impressão, porque eu falei dos 70%, mas isso pode ver que foi o segundo dado, o primeiro dado acho que foi de finalizações, só quis dizer que o domínio existiu, tá? O Sport dominou o Ituano como se esperava que fosse ter o controle da partida, que finalizou muito mais, mas que tecnicamente o time não esteve como em outros jogos. E a gente não está falando de jogos lá de janeiro, não. É o último jogo de sábado passado. É de uma sequência muito recente. Mas a sua linha, eu acho que vale até a ressalva, porque a sua linha, para não parecer, não era a lógica de Fernando Diniz, não, que joga de qualquer forma e tal. E nem essa, que esse esporte não é um esporte que tem essa posse de bola. Esse 70% não é uma característica dos outros jogos, não, tá? Essa foi uma característica desse jogo. Aquele Fernando Diniz, esse negócio de posse, de qualquer jogo, qualquer situação, tem lá um número altíssimo. Não é o caso desse esporte. Não tem problema nenhum se a posse for alta, mas não é o que o esporte vem fazendo. Eu só quis ilustrar que nesse jogo foi assim, e que era mais um indício, e se você tem tanto tempo assim a bola, em tese, é para não sofrer tanto, né? E foi exatamente o que aconteceu. Sofreu pouco, mas quando sofreu, acabou sendo letal. Muito bem, dessa forma a gente finaliza a nossa análise do esporte.